Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, nesse nosso momento de fé, de espiritualidade, de amor. É uma conversa simples, às vezes eu faço uma live, um monólogo, e às vezes eu faço uma live também dialogada, com quem manda também os seus recados, seus pedidos pelo WhatsApp. O número do WhatsApp, né, que você está vendo, dá para ver aqui em cima, né, Kátia? Esse aqui é o nosso WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp é o 98861 5734. 98861 5734. Aqui o DDD é o 48, que é aqui da região, aqui de Treviso, Siderópolis, Uruçanga, Lauro Miller. Enfim, a nossa região aqui é 48. E para que você possa também mandar o seu recado, mandar o seu pedido de oração, mandar aquilo que você gostaria também de mandar o seu recadinho. Agora, às vezes, alguns recados peço para a equipe, principalmente para a Kátia, que está aqui sempre atendendo, vendo todos aqueles que estão mandando recadinhos, que fica anotando, né, que passe para mim. Se não, depois que terminar a live, o vídeo, aí eu, juntamente com a equipe, nós olhamos todos e nós fazemos uma oração. A equipe sempre me passa o nome de todos, o nome e o pedido de cada um que precisa de uma graça, de uma bênção ou de uma oração. Então, mais uma vez, estamos aqui para esse nosso momento de fé, esse nosso momento de esperança e de amor. Principalmente falando do momento de fé, o tema de hoje é exatamente isto: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, peçamos por esta Ave Maria, que Nossa Senhora interceda para que tudo transcorra perfeitamente bem na nossa vida, que ela possa ser a grande intercessora e que Deus possa nos abençoar a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos consagrar a Nossa Senhora esse dia, esta semana, né, enfim, este mês, aonde nos encontramos, como vemos, onde estamos, a vida, a semana, o dia a dia, aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Vamos consagrar a Nossa Senhora, pedindo: Nossa Senhora, passe na frente e pise na cabeça da serpente. Repitamos: Nossa Senhora, passe na frente e pise na cabeça da serpente. Ou também pedindo: Nossa Senhora, passe na frente, abrindo portas e portões, cancelas e corações. Que assim seja. Amém. Vamos rezar a consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e filho e propriedade vossa. Amém. O nosso tema de hoje, nós vamos diretamente agora para o tema. O tema de hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, capítulo 20, capítulo 20, versículo 24 a 29. Repito, João, capítulo 20, versículo 24 a 29. E aqui o texto de hoje, nessa citação, depois, Kátia, você coloca aí para eles? Já está colocando? João,
20, 24 a 29. E o texto diz assim: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só então, hoje o nosso tema, que vai falar exatamente sobre a fé. Se nós pegássemos um pouco e pensássemos, tá, o que é a fé? A fé não precisa ver para crer. É apenas uma confiança. É uma confiança total. É uma confiança que a gente se joga na confiança nos braços do Pai. É confiar. Confiar verdadeiramente sem limites. Confiar verdadeiramente em tudo aquilo que o Pai nos deixou, que Jesus nos ensinou. É confiar cegamente, sem dúvida nenhuma, naquilo que Jesus nos ensinou em seus mandamentos, em seus ensinamentos, principalmente em suas promessas, naquilo que o Senhor nos prometeu, mas é confiar. Confiar acreditando, porque lá em Hebreus, eu não sei mais a citação, mas lá em Hebreus, diz assim, que tem uma citação que fala da fé, e diz assim que a fé é acreditar naquilo que ainda não existe, mas acreditar naquilo que ainda vem a ser. Olha só, a fé é acreditar naquilo que ainda vem a ser. Em outras palavras, é acreditar naquilo que ainda vai acontecer, e eu já tomo posse como tendo este fato, este acontecimento já presente na minha vida. É algo que eu sei que está vindo na minha direção, é algo que já foi prometido, é algo que já foi determinado que venha na minha direção. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos muitas coisas em nossa vida, porque a nossa fé, primeiramente, ela tem que ver para crer. Pá! Aí as coisas não acontecem, aí já não é mais fé. Porque se as coisas já existem, então não veio por causa da fé. Então, Tomé, o que Tomé está dizendo aqui hoje? A fé de Tomé era uma fé fraca,
Era uma fé que não acreditava no impossível de Deus. Era a fé que não acreditava que tudo era possível àquele que tem fé, e que tudo é possível àquele que acredita. Então ele tinha que primeiramente ver acontecer, vir, estar com ele, aquilo que ele precisava, aquilo que ele buscava. Primeiramente ele queria os fatos, para depois dizer, eu creio. Olha só que tipo de fé, né, que ele tinha. E é por isso que hoje Jesus ele chama a atenção, e Jesus disse aqui uma palavra forte para ele, para Tomé, para todos nós. Quase no final, aqui ele disse assim, ó. Jesus disse-lhe, ó, palavra de Jesus, Jesus disse-lhe, Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu sempre falo também com as pessoas que fazem promessas. Isso eu falo sempre. Estou lá precisando de uma promessa. Promessa não, de uma graça. Tem alguém doente na família. Senhor, se eu conseguir tal coisa, eu faço a promessa que eu vou até Aparecida do Norte. Senhor, mas só vou se eu ver com meus próprios olhos o acontecimento. Porque se eu não ver com os meus próprios olhos, aí eu não faço. Senhor, e também não vou antes de acontecer. Porque eu sou igual a São Tomé. Primeiramente, eu tenho que ver para crer. Eu sempre digo para as pessoas, a tua fé, quando você faz uma promessa, faça o seguinte, antes mesmo do fato acontecer, já paga a tua promessa. Não espere a graça acontecer. Porque se você fizer, ou vão pegar uma outra promessa que as pessoas, né? Se eu conseguir tal coisa, se eu conseguir passar nesse concurso, eu vou dar uma cesta básica para uma família pobre ou uma família doente. E olha só, por que então você não dá a cesta básica como fé? Como um pagamento da tua fé, como um ato generoso, amigo, de que verdadeiramente você acredita que a tua fé é forte e firme, que o Senhor vai abrir as portas para ti para passar nesse concurso. Então você vai dizer, eu creio tanto, eu tenho tanta certeza que eu vou fazer o seguinte, a minha promessa eu vou pagá-la agora, eu vou fazer agora, antes mesmo de que este fato aconteça. Veja se não é sempre, a grande maioria das pessoas se acostumaram a fazer esse tipo de novenas, mas eles fazem errado. Eles realmente querem, eles simplesmente dizem o seguinte, se o Senhor não me der aquilo que eu peço, também não vou fazer caridade. Se o Senhor não me der aquilo que estou pedindo, eu não vou fazer nada para o Senhor. Eu não vou ser uma pessoa generosa. Eu não vou ser uma pessoa que ajuda. Se o Senhor não me der aquilo que eu peço, também não vou fazer nada. E o Senhor está te dizendo assim, se você não fizer algo para merecer, então eu não te dou nada. Olha só o que o Senhor está também dizendo. Primeiramente, eu quero ver o teu gesto. Primeiramente, eu quero ver a tua crença. Primeiramente, eu quero ver a tua espiritualidade. E é por isso que, infelizmente, você já ouviu também, provavelmente, não sei se você ouviu, coloque aí nos teus comentários. Você já viu alguém que disse o seguinte, se não vai pelo amor,
vai pela dor. Se não procura o Senhor pelo amor, procura o Senhor pela dor. Por que isto? O que quer dizer esse ditado? O que quer dizer esse pensamento? Né? Se não o procura pelo amor, o procura pela dor. Será que primeiramente temos que esperar acontecer algo de triste, de errado em nossa vida para nós procurarmos o Senhor? Será que a nossa fé em Deus é só uma fé de ir buscar coisas em Deus? Será que a fé para nós é só uma fé de pedicho? Será que a nossa fé em Deus é só de fazer súplicas? Será que a nossa fé em Deus é fazer de Deus o supermercado, que eu me aproximo de Deus só quando preciso? Quando é que a gente vai no supermercado? Quando a gente precisa fazer a compra. E quantas vezes as pessoas se aproximam de Deus, vão na missa, convidam a família para ir na missa, quando quer, só no momento da dor, no momento do sofrimento, quando tem alguém doente, quando entrou uma desgraça na família, quando as coisas começam a pipocar, quando as coisas não começam a ir bem, então eu vou à igreja, eu vou na missa, simplesmente para pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor reajuste, que o Senhor nos conceda saúde, que o Senhor dê saúde, e depois que recebemos, tchau e bênção, Senhor, porque mais uma vez nós nos afastamos, porque a nossa fé não era uma fé de amor, não era uma fé de estar junto, não era uma fé de sentinela, não era uma fé de amor, não era uma fé que gostávamos de estar na presença do Senhor. A nossa fé era uma fé de supermercado, que só buscamos ao Senhor até que conseguimos saciar a nossa sede, buscamos no Senhor até que conseguimos saciar a nossa fome, buscamos no Senhor até que Ele atende os nossos pedidos, porque quando o Senhor atende os nossos pedidos, muitos, infelizmente, mais uma vez, tchau e bênção. Isso não é fé. Isto não é fé. Tantas vezes eu já disse também, sabe o quê? Daquelas pessoas que dizem o seguinte, eu sei que tem ainda algumas excursões que estão lá em Aparecida do Norte, que estão lá em Caxias do Sul, que estão lá na mãe, como que é, lá da São Leopoldo. Pessoas que foram e não voltaram mais de viagem, sabe por quê? É uma brincadeira, claro que eu estou falando. Porque antes de sair, Padre, abençoa a nossa viagem, nós vamos até São Leopoldo, nós vamos até lá na capelinha de Nossa Senhora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Padre, abençoe a nossa viagem, peça para Deus abençoar a nossa viagem, peça que dê tudo certo, Padre, na nossa viagem, peça que sejamos livres e libertos de todos os acidentes e incidentes de viagem. E eu faço uma oração, eu peço, Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoe a viagem desses nossos irmãos que estão indo em oração, estão indo visitar o santuário de 3 vezes admirável de Schoenstatt. Faço a grande oração, dou a bênção. Depois que voltam, esquecem até de Deus. As coisas deram certo, e se deram certo, então eu não me lembro de Deus. Quantas vezes nós agradecemos quando pedimos uma ajuda para Deus numa viagem? Quantas vezes nós agradecemos a Deus por graças alcançadas? Quantas vezes nós mandamos rezar missa de ação de graças? Olha que em missa de ação de graças faz muito tempo que eu não vejo mais. Mas olha que tem muitos pedidos para Deus. Tem muita coisa que a gente pede para Deus. E será que nós sabemos? A nossa fé nos leva a acreditar e dizer que nós estamos juntos com Deus. Nós estamos juntos na alegria. Nós estamos juntos na tristeza, nós estamos juntos com Deus nas doenças, nós estamos juntos com Deus na saúde, nós estamos juntos com Deus na tristeza, nós estamos juntos com Deus na alegria, nós estamos juntos com Deus na ida, nós estamos juntos com Deus na volta, mas a gente vê que a nossa fé, infelizmente não é assim. E é por isso que eu vos digo, irmãos e irmãs, é por isso que vos digo, nós não estamos mais recebendo
tantos milagres como existia antigamente. Porque a nossa fé, nós fomos acostumados, porque quase todas as igrejas, seja muitas igrejas católicas, muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas, né, seja do que for, nós fazemos também as nossas orações, as nossas celebrações, os nossos cultos, como se fosse só pedir, 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 pedir. E a gente não para agradecer, louvar, bendizer, estar junto, estar na companhia do Senhor, estar junto com Ele, passar um momento junto, passar uma meia hora junto. Haja visto quando a gente faz, até mesmo digo, para quem é do apostolado da oração, que toda primeira sexta-feira do mês, a gente faz também aquele momento de adoração, antes da missa, 1 hora de adoração antes da missa, para ficar na companhia de Jesus, para ficar lá, somente sentados, ficar na companhia, dizer, Jesus, eu estou aqui contigo, Jesus, eu estou te fazendo companhia, Jesus, eis aqui a minha presença, fica lá. Olha quantas pessoas que vão para ficar 1 hora de adoração com Jesus. Quem é que passa 1 hora de adoração com Jesus, sem nada pedir, simplesmente para estar na companhia e na presença dele? Olha que são poucas as pessoas que fazem isto. Olha que se tem um grupo do apostolado da oração que tem 100 membros associados, se aparece lá 20, são bastante. Por quê? Porque naquele momento não é gostoso, porque naquele momento não é bom, porque naquele momento não é para pedir. E quantas vezes nós tornamos até esse nosso momento, nós o tornamos em pedicho. Senhor, nós te pedimos pela nossa paróquia, nós te pedimos pelo nosso pároco, nós te pedimos pelo Papa, nós te pedimos pelos casais, pelo nosso movimento, isso aqui. A gente não tem o hábito, não tem a fé de estar exatamente, sentir a presença de Jesus. Sentir a presença forte de Jesus. E, diante disto, ontem, quem é que lembra ainda o evangelho de ontem? Por favor, por favor. Porque essa é a nossa fé também, de lembrar do evangelho, da missa, daquilo que o padre falou na missa. Coloque lá, por exemplo, qual que era mesmo o evangelho de ontem? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Qual foi a pergunta? Dá sempre um tempo aí, só estou esperando aí que alguém coloque aí. Qual foi a pergunta que Jesus fez, que foi um questionamento da fé? Qual será que foi mesmo a pergunta? Ontem o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus falava sobre o que mesmo? Alguém está colocando aí sobre o quê? Isto, que alguém me ajude aí para lembrar daquilo que foi falado ontem na missa. Colocaram aí alguma coisa? Olha o que Jesus, enquanto isso que você vai colocando aí, Jesus perguntou, Jesus conhecendo a falta de fé do povo, Jesus conhecendo a falta de fé dos apóstolos, dos discípulos que estavam junto com eles. Jesus perguntou assim, quem dizem os homens? Está escrito aí alguma coisa? Alguém escreveu? Isso, está chegando aí? Vamos ver. Já está chegando bastante. Isso mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns. Jesus, primeiramente, ele pergunta para os discípulos assim, o que dizem as pessoas? Qual é a fé das pessoas lá fora? Qual é a fé que elas têm em mim? Quem sou eu para elas? Quem sou eu, Jesus, para elas? Para aonde vocês estão andando, nas comunidades de vocês? Quem sou eu, Jesus, para eles? E eu fui dizendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas, outros dizem, mas Jesus aí perguntou, e para vós? Quem sou eu? Quem sou eu, Jesus? Não que você desse uma definição, quem é Jesus? Porque quem é Jesus, tudo bem, sabemos. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro
Depois Jesus, aos 12 anos, ele se perdeu, ele estava lá com os escribas, com o povo, com os sacerdotes. Depois Jesus foi batizado por João, os milagres. Mas isso é quem foi Jesus. Mas eu digo, quem é Jesus para nós? Pela minha fé, pela fé que eu tenho, por aquilo que Jesus ocupa na minha vida, por aquilo que Jesus ocupa dentro de mim. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Quando a gente conseguir ter a certeza de quem é Jesus para nós, e que nós não fazemos apenas um Jesus, aquele que está sempre pronto para nos dar aquilo que precisamos. Porque, na verdade, o grande motivo pelo qual Jesus veio a este mundo, eu sempre digo, tudo bem, ele veio para que tenhamos vida plena, vida em abundância, mas que ele veio também trazer a salvação e a vida eterna. Quando a gente entender essas duas coisas, eu tenho que buscar em Jesus. Tudo bem, porque Ele está comigo. E Ele estando comigo, a minha vida é linda, é bela, é maravilhosa. Estando com Ele, Ele é sempre a providência divina. Estando com Ele, nada me falta. Estando com Ele, estou no caminho certo. Fazendo a vontade dEle é a melhor coisa, porque a vontade do Pai é que nenhum se perca neste mundo, nesta vida, mas que todos se salvem. Mas também tem que entender que Deus veio para trazer a vida da eternidade, o amor, a conquista, a alegria de estar junto dele, de estar em companhia dele, de ser fiel a Deus. Um dia eu estava indo para Curitiba, estava dirigindo, eu estava atrás de um caminhão estava na frente, né, em lugares que não dava para ultrapassar, e lá estava um caminhão, assim, escrito lá atrás no para-choque, que dizia assim: Deus é fiel a você. Depois embaixo, e você é fiel a Ele? Nós sabemos que Deus é fiel a nós. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas Ele quer saber também da nossa fidelidade. Será que nós somos fiéis a Deus? Será que verdadeiramente somos fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida? Será que nós somos fiéis a Deus no nosso pensar? Será que o nosso pensamento é um pensamento bom? É um pensamento de fidelidade a Deus? É um pensamento de quem vive Deus no dia a dia? É um pensamento de quem diz: eu estou em sintonia com Deus? O meu pensar é um pensar de Jesus? É um pensar como se fosse o pensar de Jesus? Será que os meus olhos são olhos puros como os olhos de Cristo? Como os olhos que eu vejo, que o Cristo veria, que o Cristo olharia? Com que olhos que eu estou vendo? Com os olhos de Jesus ou com os olhos humanos? O que eu vejo na vida, o que fico bisbilhotando, a minha fé me faz se eu me entregar, a minha fé me faz se eu viver o Cristo encarnado na minha vida. Senhor, aumente a minha fé. Quando eu digo Senhor, aumente a minha fé, estou dizendo: Senhor, faça-me, me dai a graça de viver segundo o vosso desejo, segundo os vossos parâmetros. Dizer Senhor, aumente a minha fé é dizer: Senhor, faça com que eu seja um imitador de ti, Senhor, seja um imitador das tuas virtudes, eu seja um exemplo, eu seja um sinal, eu seja o fermento, eu seja o sal, eu seja a luz, eu seja o fermento na massa, que verdadeiramente quem me vê, como tu, Jesus, disseste, quem me vê, vê o Pai, que eu também possa dizer: o Cristo vive em mim, eu vivo no Cristo, e as minhas atitudes, a minha vida é compatível com a vontade e o desejo de Deus, a vontade e o desejo de Jesus. Quando nós conseguirmos viver isto, quando nós conseguirmos ter isto, quando nós conseguirmos ter uma fé desse jeito, com certeza todas as promessas desse que é fiel a nós, desse que é Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nos dará tudo aquilo
que o nosso coração deseja, porque ele diz, quando nós vivermos a nossa fé, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em mim, tendes fé no Pai, e o Pai vos dará tudo aquilo que o vosso coração mais deseja, o Pai vos dará tudo aquilo que o vosso coração mais necessita, e o Senhor vos dará, como quando a gente fala assim, que está a palavra do Senhor na Bíblia, que diz, busca em primeiro lugar viver a vontade do Pai, busca em primeiro lugar viver a fé, busca em primeiro lugar a Deus, busque fazer companhia a Deus, busque estar na companhia de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então busque, porque Deus é fiel a cada um de nós, assim Ele prometeu que Ele nos daria um mundo de delícias, Ele nos daria uma terra abençoada, Ele nos daria uma casa iluminada, Ele nos daria uma vida de casamento santificado, Ele nos concederia tudo aquilo que o nosso coração mais deseja, e Ele diz, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vos será dado, vos será concedido. E porque ainda hoje nós vemos tantas pessoas sofrendo, nós vemos tanta desgraça, nós vemos tanta coisa ruim acontecendo no mundo, é porque as pessoas não sabem mais o que é a fé, porque as pessoas só buscam a Deus na hora de pedir, as pessoas só buscam a Deus na hora da súplica, as pessoas só buscam a Deus na hora que elas estão precisando, depois se esquecem de Deus. Veja só, ontem mesmo, vou encerrando por aqui, porque já passou, né, Cátia? Já 9h18. Que bonito, que lindo também que foi o salmo de resposta de ontem. Alguém lembra ainda o salmo de resposta de ontem? Para aquele que tem fé. Meu Deus, que coisa bonita. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que foi a missa de ontem? Meu Deus dos céus. Lá, olha só, né? Eu acredito tanto, eu tenho uma fé assim de acreditar, né, naquilo que eu leio na palavra de Deus, que o salmo, o refrão, só o refrão, né, vou falar, né, diz assim, ó, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quando tenho fé, uma fé forte e firme, aí com certeza dos temores me livrará o Senhor Deus. Ou quando tem uma outra citação quase parecida com esta, que diz, na minha angústia clamei pelo Senhor, Ele me ouviu e me libertou. Que coisa maravilhosa! Então, meu querido irmão, então, minha querida irmã, olhe a tua fé. Olhe a tua fé. Vamos ter uma fé mais forte. Vamos ter uma fé mais firme. Vamos ter uma fé não apenas de pedir, mas também de agradecer, de louvar. Não apenas de ir ao encontro do Senhor, porque eu vou lá para receber. Mas também possamos ir ao encontro do Senhor para vir oferecer um pouco de nós. Para ir aqui, faça de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, eis-me aqui, faça de mim aquilo que você precisar para o mundo novo, para o mundo melhor. Vamos nos colocar a serviço, vamos nos colocar a serviço de Deus, ajudando a nossa igreja. Vamos estar a serviço de Deus, participando das atividades da nossa igreja. Vamos estar a serviço do Senhor também, participando lá do CAEP da nossa igreja, do CPC da nossa igreja, dos grupos da nossa igreja, de catequista, de ministros, de leitores, do dízimo, tantas coisas, do GBF, do Grupo Bíblico de Família, do Grupo Shalom, tantos outros grupos, catequistas, Legião de Maria, Apostolado da Oração, do Movimento Sacerdotal Mariano, enfim, tantas coisas bonitas que tem na igreja. Não fiquemos fora de estar em sintonia com Ele, porque a nossa fé nos diz que quanto mais estivermos perto de Deus, Deus, Ele saberá tudo aquilo que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de que nós as peçamos, e assim Ele, sendo fiel a nós, por amor a nós e pela nossa fé, Ele nos concederá tudo aquilo que o nosso coração precisa, tudo aquilo que o nosso coração deseja. Amém?
e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Pense em tudo isto e renovemos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da manhã, Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que bonito, que lindo, que maravilhoso. Então, coloque lá água para ser abençoada. E a água, mais uma vez, hoje é para você fortalecer a sua fé. Quando você beber da água, proclame e determine antes, como disse o tema de hoje: creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Que você também possa dizer ao beber a água no dia de hoje, a água abençoada, que você depois possa beber e dizer: por esta água, Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé, Senhor. Muda dentro de mim, muda meu coração, muda meu pensar, muda meu agir em relação à minha fé. Creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.